Torneiras Plus, cuidando melhor das suas mãos. E não para por aí, com nossos produtos você ganha praticidade e economia no dia a dia. Pois a água quente dissolve mais rapidamente a gordura, facilitando a remoção dos resíduos, deixando suas louças mais limpas com menos esforço. Além disso, você economiza tempo, usa menos detergente e reduz o consumo de água, tornando sua cozinha mais sustentável. Torne o seu dia a dia mais fácil, econômico e eficiente com as torneiras e aquecedores elétricos da Lorenzetti.